Sabe de uma coisa? Nós estamos prestes a entrar no território mais fascinante, complexo e, convenhamos, muitas vezes assustador que existe, a nossa própria mente. Sério, o que a gente vai explorar hoje nessa nossa análise tem o poder literal de virar o jogo. Tem o poder de mudar completamente como cada um de nós enxerga a própria história e a relação com os nossos pensamentos mais íntimos. Me responde uma coisa, com toda sinceridade. Por que nós somos a sociedade que mais estuda, que mais acumula diplomas, informação em toda a história da humanidade? Mas, ao mesmo tempo, somos a sociedade mais ansiosa, estressada e escrava dos próprios pensamentos. Faz sentido isso para você? A gente tem o mundo na palma da mão, mas a nossa dor emocional coletiva só cresce. É como se a gente fosse super treinado para o mundo lá fora, mas totalmente prisioneiro aqui dentro, na nossa própria cabeça. E é exatamente aqui que entra uma tese simplesmente genial do psiquiatra Augusto Cury. A grande e dura verdade é que a imensa maioria das pessoas passa a vida inteira, sem decifrar os códigos que libertam a mente. A gente trabalha duro, entrega tudo de nós para o mundo lá fora, mas esquece completamente de gerenciar o nosso mundo interior. E o resultado? A gente acaba se tornando o nosso maior carrasco. Mas calma, tem uma saída para isso. E a minha promessa para você nessa exploração de hoje é bem clara. A gente vai decodificar as armadilhas da mente que te prendem e mapear os códigos da inteligência que te libertam. E fica comigo até o finalzinho, porque eu vou te revelar o código mais importante de todos. Aquela ferramenta prática, definitiva, que literalmente impede que você continue sendo o algoz da sua própria paz. Para guiar esse nosso mergulho, a gente está usando como base a obra do Dr. Augusto Cury, que é simplesmente um dos psiquiatras e autores mais lidos do planeta. E o que ele fez foi fantástico. Ele criou meio que uma planta baixa, uma arquitetura de como a mente humana opera, através da teoria da inteligência multifocal. E o centro de todo esse projeto estrutural, a peça-chave que define quem somos, é o nosso eu. O eu, na teoria, deveria ser o grande gestor, o verdadeiro CEO do nosso intelecto. Só que, na prática, o que acontece? O nosso eu acaba virando só um passageiro passivo no teatro da mente. A gente cruza os braços e fica assistindo os nossos medos, as nossas culpas e ansiedades tomarem o volante. O que a gente precisa urgentemente é dar um basta nisso e transformar o nosso eu em um piloto ativo, aquele diretor firme que escreve, apaga e reescreve o próprio roteiro. O ponto crucial é esse. Se você quer aprender a governar os seus pensamentos de uma vez por todas, em vez de ser vítima deles, aproveite e já se inscreve aqui no canal. O nosso objetivo juntos é construir esse intelecto inabalável e te ajudar na sua blindagem emocional, fechado? Bom, a base de como a mente sabota a gente começa num mecanismo chamado fenômeno RAM, o registro automático da memória. Imagina o seu cérebro como uma câmera de altíssima resolução que simplesmente não tem o botão de desligar. Ela grava absolutamente tudo, sem pedir a sua licença. Aquela ofensa que você ouviu, aquele trauma antigo, tudo é arquivado em milissegundos. E isso cria o que o Cury chama de janelas killer, que são zonas de pânico que basicamente sequestram a nossa inteligência bem na hora da tensão. E olha como a bola de neve cresce. Esse registro automático alimenta um outro monstrinho, o alto fluxo. É ele que fica lendo a nossa memória e vomitando pensamentos no subconsciente sem parar. Só que, com a loucura da vida moderna, excesso de telas, cobrança o tempo todo, o alto fluxo entra em curto-circuito. Ele começa a gerar uma avalanche de pensamentos invasivos. E é aí que nasce a famosa SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Sabe quando você está exausto fisicamente sem nem ter saído da cadeira? Pois é porque a sua mente está correndo uma maratona. Para a gente conseguir vencer esse cansaço, precisamos conhecer os nossos inimigos de perto. Entramos agora no território das armadilhas da mente. A primeira delas é o conformismo. Aquela armadilha perigosa e paralisante de aceitar as nossas limitações, preferindo ficar no casulo seguro do que arriscar e talvez falhar. E a segunda, essa é muito insidiosa, o coitadismo. O vitimismo é literalmente a arte de ter pena de si mesmo, sabe? É fazer aquele marketing persistente das próprias inseguranças, exigindo que o mundo sinta pena da gente. E o maior perigo dessas armadilhas é que elas agem no modo silencioso. Elas destroem o nosso potencial no dia a dia bem devagarinho. Elas mantêm a gente ancorado na nossa própria miséria emocional, sempre mendigando validação externa. Sinceramente, é de partir o coração ver pessoas com talentos absurdos jogando tudo no lixo, simplesmente porque o eu delas está preso na crença falsa e limitante de que elas são um fracasso. Mas e aí, como é que a gente sai dessa? A solução que o autor propõe é dar um verdadeiro choque de gestão na nossa mente.
Pensa numa empresa à beira da falência, totalmente desorganizada. Ela precisa de uma intervenção drástica para sobreviver, certo? O nosso cérebro também. Quando ele está dominado pela ansiedade e pensamentos tóxicos, a gente precisa treinar o intelecto para demitir, literalmente demitir, os pensamentos que nos fazem mal. E é exatamente aí que entram os códigos vitais da inteligência. O livro mapeia vários, mas eu quero focar em 3 que são essenciais. Primeiro, o código da autocrítica, que é a capacidade de gerenciar os próprios pensamentos e prever as consequências antes de agir. Segundo, o código da resiliência, que é aquela habilidade inestimável de envergar nas tempestades da vida, mas não quebrar. E o terceiro, o código do altruísmo, ou da empatia, que é a coragem de sair da própria dor e genuinamente se colocar no lugar do outro. Quando a gente finalmente instala esses códigos na nossa rotina, cara, a metamorfose é gigante. A gente sai daquela masmorra mental isolada, sabe? A gente abandona aquela necessidade neurótica de estar sempre certo ou de controlar tudo e evolui para uma sabedoria muito mais leve. A nossa mente fica mais paciente, mais generosa e infinitamente mais forte emocionalmente. A gente para de tentar ser um super-herói intocável e abraça com muita paz a nossa humanidade imperfeita. Bom, lembra da promessa que eu fiz lá no começo da nossa jornada? Chegou a hora. Chegou o momento de pegar toda essa teoria psicológica fantástica e transformar numa ação simples, rápida e que você vai usar todo santo dia. Vamos revelar agora a ferramenta que é o código definitivo para impedir que os pensamentos ruins ditem as regras da sua vida. Eu te apresento a ferramenta mais famosa do Augusto Cury para aplicar aquele choque de gestão na mente, a técnica do DCD. São 3 passinhos muito cruciais. Primeiro, duvidar. Você tem que duvidar sumariamente daquela vozinha falsa que diz que você não é capaz. Segundo, criticar. É desmontar a lógica desse pensamento pessimista, não aceitar ele de graça. E terceiro, determinar. Determinar com unhas e dentes que você é o ator principal da sua história e focar sua energia em proteger a sua paz. Mas olha, o grande pulo do gato do DCD está na agilidade. É o que a gente chama de mesa redonda mental de 5 segundos. No exato segundo em que bater aquele medo irracional ou o primeiro sinal de ansiedade, você não pode deixar ele criar raiz. Em 5 segundos você tem que aplicar o DCD. Duvidar da mentira, criticar a falha e determinar a sua paz. É um escudo imediato que bloqueia na hora a formação daquelas perigosas janelas killer. Agora que estamos chegando ao final dessa nossa reflexão, eu quero propor um momento de honestidade coletiva aqui entre a gente. Nós costumamos ser muito duros com nós mesmos na cobrança do dia a dia, não é verdade? Qual dessas armadilhas tem te prendido mais ultimamente? É aquela agonia dos pensamentos acelerados que não te deixam dormir? Ou é o conformismo disfarçado daquele medo profundo de falhar? Seja sincero, desabafa aqui nos comentários. Porque quando a gente compartilha e dá nome para a armadilha juntos, a gente já está começando a desarmar ela. Decifrar os códigos da nossa própria mente não é um evento de um dia só, é um treinamento vitalício. Para você continuar blindando a sua mente e crescendo, eu recomendo muito que você assista agora a nossa análise sobre foco ou a nossa exploração profunda sobre inteligência emocional, que estão disponíveis aqui no canal para fortalecer o seu intelecto. Aplica o DCD hoje mesmo, combinado? E nunca se esqueça, se a gente não governar a nossa própria mente, quem é que vai governar por nós? Um abraço e até a nossa próxima descoberta.